Fala pessoal, Bernardo Hauers aqui, assessor de investimentos e especialista de política aqui da Avel Investimentos. Como é que estão vocês aí? Mais uma vez hoje aqui passando para fazer um bate-papo com vocês sobre política e hoje vamos abordar um tema um pouquinho diferente, mais olhando para fora do Brasil, política internacional. Vocês devem ter acompanhado aí recentemente, a gente teve encontros de blocos, né, encontros de líderes mundiais. A gente teve em setembro, agora mais recentemente, o encontro do G20, mas também em agosto a gente teve um encontro bem relevante para nós, que é o encontro do BRICS, né, ali, que é o bloco que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí gerou bastante discussão e também tem sempre aquela questão, né? Pô, será que isso impacta os meus investimentos? Como é que será que as decisões desses grandes líderes mundiais acabam impactando os mercados? Então é sobre um pouquinho sobre isso que a gente vai falar aqui. Já queria aproveitar e fazer um convite para vocês. Se vocês gostam de política, gostam de investimentos, gostam de acompanhar esses fatos importantes da nossa vida, aproveita, segue o nosso canal, segue as nossas páginas aí no Instagram e no YouTube. E se tiver qualquer dúvida, sempre lembrem de ficar bem à vontade para mandar mensagem para nós. A gente consegue com certeza contribuir e sanar as dúvidas de vocês, tá joia? Vamos falar primeiro como é que foi os BRICS, né? O encontro do BRICS que aconteceu em agosto. Inclusive, a gente teve uma novidade interessante, né? Como eu comentei com vocês, já é um bloco antigo ali, que já vem se reunido para tentar fomentar ali o crescimento desses países, que há um tempo atrás a gente dizia que eram países em desenvolvimento, agora está mais na moda falar em sul global, então agora é o momento do sul global e assim por diante. E aí vinha se tendo uma discussão muito grande sobre alargamento aí, né? Crescimento desse bloco aí, digamos assim, né? A China, em especial, fazendo muita pressão para esse bloco tomar uma proporção maior, porque só com 5 países estava bem equilibrado, né? O Brasil tinha muita influência dentro do bloco, tinha muita relevância a nível mundial, e se a China conseguisse ali encaixar alguns outros países que também têm mais influência, são mais influenciados, na verdade, pela China, o poder de barganha da China dentro desse bloco ia expandir consideravelmente. E foi um pouco esse o resultado do encontro dos BRICS, tá? Foi basicamente uma demonstração de força aí da China. A gente teve vários países ali entrando dentro do BRICS. Na verdade, não foram todos que a China queria incluir. A China chegou em certo momento, cogitar a possibilidade ali de uma entrada de até 20 países, tá? Mas acabaram no fim entrando aí Etiópia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã e também a Argentina aí, que o Brasil conseguiu colocar dentro dos BRICS, né? Vocês devem estar acompanhando, está tendo uma eleição agora no final desse ano na Argentina. O Brasil está tentando alavancar a candidatura ali do seu aliado político, né, através do Fernandes, que não está candidato à reeleição agora, mas o seu ministro da Fazenda, que é o Massa, está tentando se colocar para uma eleição representando esse bloco da esquerda e do peronismo argentino, mas não tem tido muito sucesso, né? A direita, a ala direitista ali dentro da Argentina tem tido mais sucesso nas prévias, seja através do Milei ou seja através da Bush, que é mais uma de centro-direita, e o Milei mais um cara assim de direita e liberal, ou até libertário, tem tido muito mais adesão da população, porque obviamente essa estrutura de governo, essa ala política que vem comandando a Argentina há tanto tempo ali, tem obviamente ali sido um fracasso, né, com inflação acima de 100%, juro acima de 100% e as condições econômicas na Argentina bastante deterioradas, com endividamento impagável já da Argentina, e ele sempre tentando recorrer a por exemplo, um FMI sem muito sucesso, e o Brasil viu numa oportunidade de entrada da Argentina no bloco dos BRICS, talvez uma tentativa de salvação ali da Argentina, para tentar o governo se reestruturar e talvez ali no final desse ano, nas eleições, conseguir ter alguma chance de manutenção no poder do bloco da esquerda, para a gente não perder, dentro da visão do Lula e da esquerda brasileira, mais um país que sai da esquerda e vai para a direita, como a gente tem aí no Paraguai, uma manutenção da direita, como a gente no Brasil agora é de esquerda. Então tem sempre esse duelo aí entre esquerda e direita, a hegemonia, né, das forças na América Latina.
Mas voltando, então, agora para o BRICS, a principal, então, o resumo da reunião é realmente aí um aumento da influência chinesa dentro desse bloco, com a expansão ali de países mais próximos da área de influência da China. Agora, indo ali para o G20, né, que é o bloco das 20 maiores economias do mundo, e eles tiveram agora, recentemente, na Índia, o seu encontro, e foram ali a ideia de discutir questão de guerra, né, ou paz, na verdade, né, o objetivo é sempre buscar a paz e não tentar trazer a pauta da guerra, né, obviamente. E tivemos alguns fatos interessantes, né? A gente conseguiu sair lá com uma declaração, né, criticando de forma bastante enfática o uso da força, né? Então, um sofismo para falar de guerra, né? Obviamente é consenso, né, que a gente não quer guerra, isso gera muita instabilidade, incerteza política e econômica, abala a geopolítica, num momento onde até a gente vem questionando a globalização, as cadeias produtivas globalizadas, num momento que cada vez mais os países tentam trazer mais para perto de si as suas redes de suprimento, porque viram que depender de outras nações, seja por questões de guerra ou por questões de pandemia, se torna muito perigoso. Então, no momento que vem se questionando a globalização e as redes distribuídas globalmente de produção e de fornecimento, é importante que, na visão desses líderes mundiais, haja uma concertação em torno dessas questões. O Brasil tinha, obviamente, um foco ali de tentar avançar com alguns acordos econômicos, né? Tentou fazer um diálogo, por exemplo, com a União Europeia, né? Tinham representantes ali dos principais países da União Europeia, com as economias mais ricas, para tentar avançar nesse acordo. O Brasil insiste numa questão ultrapassada, digamos assim, de que é a preferência de compras governamentais para a indústria nacional. Então seria nós vamos abrir nossas fronteiras, romper com tarifas de entrada de mercadorias e serviços, mas a exceção seria para compras governamentais, porque a gente quer incentivar a indústria nacional. E a União Europeia, obviamente, quer um acordo que abranja também as compras governamentais. Então esse é um ponto de discussão. Alguns até trazem que, na verdade, o Lula está botando isso para ter, digamos assim, um ponto de barganha contra a questão ambiental, que ali vem muito trazida pela França, mas pela União Europeia como um todo, que eles querem trazer uma visão do meio ambiente ainda mais conservacionista do que a gente tem hoje, já com o nosso marco florestal, que é super restritivo, mas eles querem alguma coisa ainda mais restritiva ou algo ainda que proteja ainda mais o nosso meio ambiente, o que inviabilizaria, talvez, na visão do próprio governo do Lula, um pouco o nosso crescimento. Então, eles tentam buscar ali uma coexistência entre crescimento, desenvolvimento econômico, de exploração responsável do nosso meio ambiente e da indústria que existe nas regiões amazônicas, que tem algum tipo de concertação entre desenvolvimento e meio ambiente, o que obviamente plenamente possível. Tá? Então essa é a grande discussão que existe hoje para avançar o acordo Mercosul-União Europeia, um acordo econômico ali que aumentaria as trocas comerciais, né? Muitos ali dizem que a União Europeia usa isso como desculpa, porque ela tem um viés mais ali protecionista também, principalmente ali para a indústria do agronegócio, que tem muitas incentivo, muita proteção, muita barreira de entrada para poder manter essa questão do agro na Europa protegido. E, obviamente, aqui no Brasil a gente tem muito mais vantagem competitiva, e se caíssem essas barreiras de entrada do agro do brasileiro na exportação para a Europa, quebraria ali, eventualmente, os fazendeiros, enfim, o agro europeu, mas é porque eles não têm competitividade, né? É muito caro produzir o agro na Europa, e o Brasil tem muito mais vantagem competitiva nessa área, mas é uma troca, né? O Brasil tem muita mais vantagem competitiva no agro, mas em alguns pontos talvez a indústria, por exemplo, alemã, seja mais competitiva que a nossa, porque tem muito mais investimento, muito mais desenvolvida, muito mais tecnológica que a nossa, né? Então, tem vantagens e desvantagens, obviamente, em todo o acordo comercial, e aqueles que estão mais bem preparados, estão mais investimento em tecnologia, em desenvolvimento, que estão mais bem posicionados para competir internacionalmente, vão se sair melhor quando você
cai as barreiras de entrada para mercadorias e serviços. O que é legal a gente trazer também em regulação as repercussões aí e o que pode acontecer em relação ao Brasil, né? O Brasil assume agora a presidência do G20, então esse último foi na Índia, o próximo vai ser aqui no Brasil, né? O Lula gosta muito de trazer esses eventos internacionais para cá, né? Ele quer retomar ali o protagonismo do Brasil através como foi o exemplo que foi a Copa, as Olimpíadas, né? Esses grandes eventos, né? Trazem alguma repercussão para o Brasil e ele quer de alguma forma fazer uma terceira edição aí desses eventos internacionais agora através de uma reunião aí do G20 que a gente vai sediar. Então tem vários eventos internacionais aí, alguns ligados ao meio ambiente, agora do G20 que o Lula está trazendo aí para o Brasil, o governo está trazendo. Então é uma possibilidade aí da gente trabalhar essas questões. Isso é um pouco aí do viés, né, que a gente tem no mundo, né? Os Estados Unidos e China ali com economias um pouco mais fracas. Você tem os Estados Unidos com uma elevação radical ali da taxa de juros, que saiu de próximo de zero para mais de 5% ao ano. Isso é deliberadamente um movimento do Fed para diminuir a inflação nos Estados Unidos, desfriar um pouco a sua economia para tentar conter esse processo inflacionário. Você tinha uma liquidez exacerbada pós-pandemia ali no mercado americano e, de alguma forma, agora o Fed vem tentando enxugar o seu balanço, ao mesmo tempo que ele está tentando controlar o processo inflacionário. E aí você tem essa discussão agora, poxa, será que os Estados Unidos vai entrar em recessão, não vai entrar em recessão? Quais vão ser os efeitos disso para o médio prazo aí para a economia americana? Isso, obviamente, abre uma oportunidade, né? Sempre que em qualquer movimento de mercado tem oportunidades e perdas, né? A oportunidade agora é na renda fixa. Você tem títulos de renda fixa pagando ali entre 5% e quase 8% de taxas pré-fixadas. Muitos especialistas e analistas aí dizem que esse é o melhor momento aí dos últimos, 2 décadas, dos últimos quase 20 anos aí que você tem de oportunidades de investimento de renda fixa. Então, se você ainda não sabe como investir na renda fixa americana, nunca viu sobre isso, ou ficou interessado em conhecer mais sobre essa modalidade de investimento e como que isso pode contribuir com o teu portfólio, entre em contato com a gente. Se você ainda não tem conta aqui na Aave ou na XP Investimentos, entre em contato com a gente te ajuda a abrir uma conta na XP e vai te ajudar a fazer esse tipo de investimento internacional, que é muito legal e, pelo histórico que a gente tem, é muito rentável, é uma excelente oportunidade de pegar títulos ali que você tem a variação do dólar, mais uma taxa ali de 6, 7, até quase 8% ao ano, é uma excelente oportunidade. E por outro lado, você também tem ali as incertezas do lado chinês, né? Você tem um setor imobiliário muito debilitado na China, você vinha de uma bolha imobiliária com muito incentivo estatal para o crescimento do setor imobiliário, ficam famosas aquelas cidades fantasmas da China, né? Você tem inclusive neste momento ali empresas do setor imobiliário como a Evergrande e a Country Garden, praticamente ali, não vou dizer quebradas, mas algumas em grave problemas financeiros, atrasando ali pagamento de juros dos seus títulos de dívida, né, como se fossem as nossas debêntures aqui, né? Então isso assusta muito o mercado globalmente. Poxa, será que a economia chinesa vai desacelerar, vai entrar em recessão, vai ter problemas? Esse problema do setor imobiliário vai contaminar toda a economia, não só chinesa, mas a economia global, e qual vai ser a repercussão disso, né? A China, que vinha crescendo, chegou a ter taxas de crescimento de 8%, 9%, 10%. No ano passado cresceu 3%. Havia uma expectativa que o governo incentivasse, estimulasse a economia para ela voltar a ter uma taxa de crescimento mais elevada, mas o que a gente observa é que o governo chinês, né, que ele é controlado pelo Partido Comunista Chinês, tenta controlar essa desaceleração econômica sem tentar causar um estouro de bolha abrupta e tentando fazer uma desaceleração quase como se fosse um pouso suave, assim como os Estados Unidos tenta fazer. Na verdade, ele está diminuindo um pouco assim a potência econômica que é a China, tentando fazer um crescimento mais orgânico ali, não tão inflado pelo setor imobiliário, né? E aí o mercado internacional, globalmente, assusta, porque a China sempre foi uma grande demandadora de commodities, como minério de ferro para sua própria construção civil, mas também energia, na forma de carvão, petróleo e todas as outras commodities que vêm na esteira desse crescimento pujante econômico chinês. Então fica muita incerteza. Poxa, será que a economia chinesa vai crescer 1, 2,
3%, 4% e não mais o que crescia tudo aquilo que já cresceu na década passada, e qual vai ser a repercussão disso, por exemplo, para as bolsas americanas e para o nosso quintal aqui, para a nossa bolsa brasileira, e muito na esteira não só dessas incertezas chinesas, mas também num cenário onde muito investidor a nível global está investindo em renda fixa americana. Isso enxuga a liquidez e tira dinheiro dos ativos de risco, como na bolsa brasileira. Então, por isso que a gente vê muita saída do investidor internacional da bolsa brasileira, por isso que o Brasil tem dificuldade ali, a bolsa brasileira tem dificuldade ali de recuperar o patamar ali acima de 120 mil pontos e deslanchar realmente para talvez buscar os 130 mil pontos esse ano ainda, né? Então, essas incertezas da economia, tanto chinesa quanto americana, travam um pouco o crescimento aí na nossa bolsa. Essa era um pouco do overview aí que eu queria trazer para vocês desses últimos grandes encontros globais e um pouco do que está acontecendo e das dúvidas e não dúvidas que a gente tem aí na economia mundial. Se você se interessa por esse assunto, quer saber mais, quer entender um pouco quais são as possibilidades, por exemplo, de investir na China, será que é uma oportunidade agora a bolsa chinesa, de ativos chineses, ou talvez na economia indiana, que é a economia do BRICS que mais cresceu em 2022, cresceu ali acima de 6, 7%, enquanto a média da economia global cresce na casa dos 3%. Será que a próxima potência mundial vai ser a China, ou talvez ela vai ser superada, por exemplo, pela Índia? Então, são grandes oportunidades que surgem e a gente tem a possibilidade, através hoje da XP Internacional, investir não só aí dentro do nosso território, mas também investir a nível global, não só em ativos da Bolsa Americana, através da Bolsa Nova York, da Nasdaq, mas também através dos investimentos através dos Estados Unidos, acessar todos os investimentos a nível global. Então, se você se interessa por esse tipo de investimento, entre em contato aqui com a gente e já vou te pedir para curtir e compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem aí seus amigos que também gostam de investimento, gostam de política e talvez essa informação pode ser super relevante para eles. Então, compartilhe esse conteúdo que vai nos ajudar muito aí a disseminar mais conhecimento e mais informação, e não deixe de procurar o seu assessor para se informar sobre esses assuntos de investimentos globais. Então, joia, pessoal? Agradeço demais a atenção de vocês e por hoje a gente fica aqui. Até a próxima.